Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lousada. Essa é uma ação do Projeto Luz Refletindo a Paz. Hoje é com muita alegria que nós iniciamos a nossa jornada online, a nossa jornada reflexiva. Nessa jornada nós vamos discorrer sobre 9 temas. Por isso, durante 9 semanas, nas terças-feiras, nós vamos refletir sobre alguma questão que é fundamental para que a gente possa refletir a paz. Os temas que nós selecionamos para refletir nessas 9 semanas têm relações um com o outro. Cada tema tem significativas implicações nos outros temas. Então nós vamos iniciar refletindo sobre o sentido de refletir e de paz. E a partir dessa análise, dessa discussão, nós vamos discorrendo sobre os demais que nós escolhemos para essas 9 semanas. E visando aprofundar cada tema que nós vamos discutir, nós organizamos lá no Facebook um grupo de modo que a gente possa fazer debates durante a semana. Lá vocês podem colocar as questões que vocês quiserem debater, as questões que vocês quiserem aprofundar, sugestões, opinarem, colocarem as ideias que vocês têm sobre os assuntos que nós vamos discorrer, tá bom? Qual o sentido de refletindo a paz? Esse é o nosso primeiro tema. Então é muito importante a gente começar já pensando o que significa refletir e o que significa paz. Refletir é espelhar, exprimir, matutar, meditar, pensar, considerar, cuidar, irradiar. Então, refletindo nos coloca numa situação de transbordamento, de irradiação, de luz. E aí, nesse processo, nós buscamos fazer essa interlocução com a filosofia, com a ciência e com a espiritualidade. A filosofia nos diz o seguinte: a reflexão é o processo de meditar ou de considerar algo de forma profunda. Então, a meditação está relacionada com a reflexão. Meditar para a filosofia significa ir ao encontro de si, ir ao encontro do seu eu, ir ao encontro do seu ser, ir ao encontro de nós mesmos. E o que diz a ciência? Na ciência física, por exemplo, a reflexão é o fenômeno pelo qual um raio de luz que incide sobre uma superfície é refletido. Então, a ciência traz a reflexão como algo que se reflete no outro. Algo, um raio de luz que incide sobre uma superfície e aí se reflete nesse espaço-tempo. E o que diz a espiritualidade? Na espiritualidade, a reflexão é o encontro com o nosso eu, daí na qual é a imagem e semelhança do divino. Então, a filosofia fala que reflexão é quando a gente busca um autoconhecimento, e na espiritualidade fala que é esse encontro com o nosso eu. E aí o nosso eu, que é o nosso ser, que é a representação do divino, que é a imagem e semelhança do divino. O nosso corpo abriga um ser. Então, esse corpo que nós temos está abrigando um ser que é a imagem e semelhança do divino. E para você, o que é reflexão? O que é refletir? Como que você analisa, como que você pensa refletindo a paz? O que significa para você refletindo a paz? Considerando as questões destacadas, nós podemos evidenciar que
Um reflexo pode ser uma resposta involuntária e previsível perante um estímulo. A gente está dirigindo, por exemplo, e de repente passa um passarinho na nossa frente e você freia o carro bruscamente. E a gente fala, nossa, estou com um ótimo reflexo. Então é algo involuntário, previsível perante um estímulo. Podemos salientar também, nessa análise que estamos fazendo, que é a luz refletida ou a imagem de alguém ou de algo que se reflete numa superfície. Quer dizer, eu posso fazer uma brincadeira no teatro de sombra, num contraponto da minha mão com a luz, fica a silhueta da minha mão e eu posso criar vários objetos, várias coisas. Outra questão também que a gente pode destacar que é aquilo que evidencia outra coisa. Então a gente às vezes fala assim, nossa, isso que você está dizendo vai refletir naquilo. Isso que nós estamos vivenciando é reflexo de uma postura X. E também podemos dizer que a capacidade de reagir de forma rápida e eficiente. E aqui é reafirmando aquilo que a gente colocou lá na primeira questão. Outros exemplos também que a gente pode trazer é o espelho refletir a imagem. Então, o espelho reflete a minha imagem. Águas que refletem o pôr do sol. Então, o pôr do sol sendo refletido na água, mas a minha imagem também sendo refletida na água. A montanha sendo refletida na água. E aí tem duas questões que a gente costuma dizer muito, que é seu sofrimento refletia-se em seu rosto. Quer dizer, o rosto da pessoa irradiando um sofrimento. A sua bondade reflete em sua vida. Então, a sua bondade fazendo você se transbordar de uma ternura, de um olhar singelo, de uma fala harmoniosa. Pois bem, como reflexão da luz, um reflexo é a irradiação luminosa emitida por um corpo. Então, o efeito produzido pela luz refletida. Então, a gente pode trazer esse exemplo para fazer análise do sentido de refletindo a paz. Nós não estamos trazendo a ideia de refletindo só no sentido da gente estar pensando, meditando num tempo específico. É também isso, mas é para além disso. O como que a gente vivencia os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações em nosso cotidiano. Se estamos refletindo, estamos irradiando alguma coisa. Então, se a gente pegar os exemplos lá da física, os exemplos da ciência, o exemplo da própria filosofia e o exemplo da espiritualidade que a gente trouxe, nós podemos afirmar isso. E aí nós precisamos, com essa afirmação, nos questionar. O que temos refletido? Sobre o que temos pensado? Quando nos indagamos sobre tais questões, a gente fica pensando sobre as virtudes. Temos pensado coisas que nos colocam numa situação de pessoas do bem, e aí essa questão nos instiga a fazer mais um questionamento. Quanto que a reflexão pode ser considerada uma virtude? E aí a gente já pode adiantar respondendo que é quando fazemos o bem ao próximo. Uma pessoa caridosa irradia bondade. Então é importante a gente dar uma parada aqui para pensar um pouco sobre essas questões. Quando nós praticamos o bem, nós estamos nos imbuindo de virtudes. Nós estamos nos constituindo pessoas
envolvidas com boas energias. E aí é nessa ação do bem que nós destacamos a essência de estarmos refletindo a paz. Isso por quê? Porque refletir é interrogar-se a si mesmo. Então a gente precisa estar se interrogando no sentido de estarmos tomando consciência do que pensamos, do que falamos, do que fazemos e, consequentemente, do que sentimos. Então, a reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo. Então, aqui nós estamos falando de uma reflexão no sentido de pararmos para fazermos essas interrogações em relação ao nosso eu, e ao mesmo tempo estamos falando de que quando estamos imbuídos pela prática do bem, nós refletimos o bem. Então, pensar bem nos faz refletir o bem. Por isso, nós precisamos tomar consciência de nós mesmos. E aí, nesse processo, tomar consciência dos pensamentos. Por quê, o que e para quê? Mais questões. Nós estamos falando de refletir, então nós estamos falando de indagações. E nesse processo, podemos discorrer sobre pensamentos e reflexões. Pensar sublimes pensamentos. Por que pensamos o que pensamos? O que queremos pensar quando pensamos? Qual é o conteúdo ou o sentido do que pensamos? Para que pensamos o que pensamos? Qual a intenção ou a finalidade do que pensamos? Essas são questões profundas que precisamos refletir. E nesse processo nós precisamos ir ao encontro dos nossos sentimentos e reflexões. Sentir bons sentimentos. Por que sentimos o que sentimos? O que queremos sentir quando pensamos? Qual é o conteúdo ou o sentido do que sentimos? Para que sentimos o que sentimos? Qual a intenção ou a finalidade do que sentimos? E aqui nós vamos ver que o nosso sentimento tem uma relação estreita com o nosso pensamento. Se a gente se indaga ou se a gente procura fazer um aprofundamento sobre aquelas perguntas que nós fizemos em relação aos pensamentos e reflexões aqui atrás, nós vamos também aprofundar sobre esses sentimentos e reflexões. Porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles nos colocam no processo de transbordamento daquilo que estamos pensando e sentindo. Então, o que nós pensamos sobre alguém ou sobre nós mesmos. Então, vamos falar aqui sobre alguém. O que nós pensamos sobre alguém, antes desse pensamento atingir esse alguém, ele nos transborda. E todo pensamento pensado, ele vai atingir algo. Porque quando nós pensamos, nós irradiamos esse pensamento. E quando nós irradiamos esse pensamento, ele vai atrair as energias afins. Então, se nós pensamos coisas boas, nós vamos nos transbordar dessas coisas boas, então nós vamos irradiar coisas boas. E essa irradiação vai atrair boas energias. Da mesma forma, se a gente pensar coisas ruins. E nesse processo, nós vamos agora discorrer sobre as palavras e reflexões. Falar sábias palavras. Por que falamos o que falamos? O que queremos falar quando falamos? Qual o conteúdo ou o sentido do que falamos? Para que falamos o que falamos?
Qual a intenção ou a finalidade do que falamos? Na mesma proporção dos pensamentos e dos sentimentos, as palavras que proferimos precisam ser questionadas, precisam ser aprofundadas. Nós precisamos tomar ciência delas, termos consciência do que estamos falando. Esse é um processo de reflexão, né? No sentido de aprendermos a nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. E nesse processo, nós precisamos fazer as mesmas indagações com as nossas ações. Então, nós trazemos ações e reflexões. Agir com generosas ações. Por que agimos como agimos? O que queremos fazer quando agimos? Qual o conteúdo ou o sentido do que fazemos? Para que fazemos o que fazemos? Qual a intenção ou a finalidade do que agimos? Veja que a gente traz os questionamentos numa mesma linha de reflexão, visando um aprofundamento do nosso ser, né, do nosso modo de viver, né, do nosso modo de interagir com as pessoas com as quais convivemos, né, do modo como interagimos com o mundo, nesse tempo e espaço em que vivemos. Se reflexão é a capacidade de governar a si mesmo e refletir é o modo de pensar sobre as coisas e sobre a vida, então, o que refletimos quando pensamos? O que irradiamos quando pensamos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que refletimos quando falamos? O que irradiamos quando falamos? Naquela roda de conversa que estamos, né? O que nós estamos falando? O que estamos falando está irradiando naquele tempo e espaço. Se está irradiando naquele tempo e espaço, né, está refletindo e está atraindo energias afins. O que refletimos quando agimos? O que irradiamos quando agimos? Tudo que a gente faz tem implicações na nossa energia. Tudo que a gente faz tem implicações no modo como nós nos relacionamos com o mundo. E aí essas questões nos provocam ainda mais, e a gente traz mais uma questão, né? Ou mais duas questões, e a gente vai se perguntando até a 9ª semana. Como nos sentimos com o que pensamos, falamos e agimos? Nós estamos nos sentindo bem ou mal? Com raiva ou com ternura? Com alegria ou com melancolia? É importante a gente parar para pensar. Eu saí daquela roda de conversa feliz ou angustiado? O que de fato estamos refletindo? Estamos refletindo a paz? O que é paz? Paz é um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade. É uma calma interior, é um estado de espírito de quem não se perturba. Vive-se o conflito, mas se acalma. Procura-se resolver o conflito. Vive-se desafios, mas entende que os desafios fazem parte do processo evolutivo e aí busca soluções, as melhores soluções para resolver. Paz significa fazer as pazes, reconciliar-se conosco, reconciliar-se com o outro. Então, refletir a paz é irradiar a harmonia. Como? Cuidando dos pensamentos,
exprimindo palavras que harmonizam, cultivando ações que emancipam e elevando os nossos pensamentos. Essas são questões fundamentais para que a gente possa, de fato, refletir harmonia, refletir a paz. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a lei de amor. E aí nós vamos complementando esse sentido de refletindo a paz que nós discorremos nesse encontro de hoje. Aproveite e se inscreva no canal, compartilhe em suas redes sociais, convide amigos e amigas para participarem dessas reflexões que nós estamos fazendo. Não se esqueça de participar lá do grupo do Facebook. Lá nós vamos poder fazer diferentes problematizações, vamos poder conversar sobre as ideias que nós trouxemos aqui hoje para as nossas reflexões. Tudo de melhor para vocês.